No vídeo anterior eu falei sobre os mitos e verdades do chamado subemprego no exterior, e aqui nesse vídeo eu quero falar da minha experiência com dois tipos de trabalho em particular. Um trabalho que eu tive no ambiente corporativo e outro trabalho bem diferente que eu fiz como zelador de um condomínio. Eu acho que esse vídeo vai ser útil para pessoas que moram ou vão morar no exterior e também para brasileiros que têm curiosidade de saber como é a vida num país desenvolvido. Afinal, há muitos conceitos errados e equívocos a respeito de como é trabalhar num país desenvolvido. Bem, primeiro, rapidamente, eu vou resumir o que eu faço hoje, pois muitas pessoas podem fazer essa pergunta. Eu trabalho online, eu dou aula de inglês, eu sou freelancer e eu também faço edição de vídeo. Como esse trabalho é feito online, eu posso estar em qualquer parte do mundo, o que explica alguns vídeos de viagem que eu tenho. Agora vamos falar das vantagens e desvantagens desses dois tipos distintos de trabalhos que eu vou apresentar aqui. Começando pelo tipo de trabalho mais simples, menos qualificado, que é preconceituosamente conhecido como subemprego. Quando eu tinha 21 anos, eu trabalhei como zelador de um condomínio no Canadá. Um trabalho digno como muitos outros, mas, convenhamos, o trabalho em si não oferece um futuro grandioso e também não requer muita instrução. O meu trabalho era regar as plantas, fazer pequenas manutenções, cortar a grama e de vez em quando, a parte menos gloriosa do trabalho, pegar a vassoura e varrer os arredores do condomínio. Devido às limitações do visto de estudante da época, era muito difícil conseguir um trabalho num escritório, por exemplo, no ambiente corporativo, mesmo apesar de eu já falar inglês fluente. Então o que me sobrou foi esse trabalho e o que eu fiz foi tentar fazer, de fato, fazer do limão uma limonada. Esse condomínio era aberto e ficava ao lado de um parque. As casas eram muito bonitas e a área também. Eu trabalhava sozinho e tinha autonomia total no trabalho. Isso foi no verão, eu trabalhava ao ar livre, numa área bem arborizada e bem bonita. O trabalho não era pesado, mas eu tinha que andar bastante, então também não era um trabalho sedentário. Muitas pessoas acham que se elas trabalharem no chamado subemprego no exterior, elas vão sofrer preconceito. E de fato vocês vão sofrer preconceitos de outros brasileiros, principalmente daqueles que estão no Brasil e que não sabem como é a realidade no mundo lá fora. Agora, os cidadãos locais dificilmente vão te tratar com preconceito, porque como eu disse no vídeo anterior, esses trabalhos são mais respeitados e mais bem remunerados em países desenvolvidos. De fato, muitos moradores conversavam comigo, puxavam conversa, faziam perguntas sobre o Brasil, e alguns até me chamavam para entrar e tomar um chazinho. Como eu disse, eu já falava inglês nessa época, mas eu queria aprimorar ainda mais o meu vocabulário acadêmico porque eu estava me preparando para ingressar num college no final daquele verão. Esse trabalho ele exige pouca instrução, pouca concentração, é um tanto repetitivo, em si não dá futuro, mas aí é a parte em que eu fiz do limão uma limonada. Eu escutava diversos livros em áudio, eu podia andar com o fone de ouvido enquanto eu fazia o trabalho que não exigia muita atenção, e eu ouvi dezenas de livros em áudios enquanto eu fazia esse trabalho. Livros em áudios em inglês, é claro. Eu consegui esses livros em áudios na biblioteca de Toronto, que na época era a minha segunda casa, porque nessa época o YouTube ainda não tinha o material que ele tem hoje. E aqui estão alguns dos títulos de livros que eu escutei em áudio enquanto eu fazia esse trabalho. E além de diversos livros em áudios, eu também escutava bastante áudios de lições para aprender japonês. Esse era um trabalho meio período e por lei eu tinha que ficar 5 horas nesse trabalho, mas depois de alguns dias nesse trabalho, eu consegui um jeito, elaborei uma maneira pela logística, que eu até imprimi o mapa do local e vi qual que seria a melhor logística, o que eu deveria fazer primeiro, e elaborei uma maneira de fazer aquele trabalho com uma velocidade, uma eficácia maior. Mais ou menos uma semana e meia depois, eu conseguia terminar o trabalho em 3 horas. Então, com um trabalho bem feito e terminado, eu ia até o café da esquina, onde eu comprava meu café favorito, que até hoje eu não consegui encontrar em lugar nenhum do mundo, e aí eu ia até o parque que ficava ali atrás do condomínio. E lá eu ficava até a hora de ir embora, eu continuava escutando mais livros em áudios e também lia livros, eu revia as minhas lições de japonês. Uma vez, isso foi antes da era dos smartphones, tá? Então era bem mais difícil assistir coisas. Então eu tinha comprado ali um DVD portátil, uma coisinha pequena assim, né, que você abria com DVD lá dentro, a bateria e assistia. Então eu assisti diversos documentários ali também, mas claro, eu ficava sempre atento caso alguém me ligasse, eu estava de plantão. Mas o trabalho estava feito. De vez em quando, acho que aconteceu algumas vezes, eu até levei ali uma bola para eu ficar no parque treinando embaixadinhas. E o que importa são os resultados. No final do dia o trabalho estava feito, então os moradores estavam felizes, o chefe feliz e eu também.
Então tá aí um exemplo de um trabalho que em si não vai te oferecer um futuro grandioso, mas que te dá espaço para você poder investir no seu futuro através de outros meios. Sem contar que a remuneração desse trabalho era ainda mais alta por hora do que a remuneração do Starbucks, por exemplo, que é onde muitos estudantes internacionais e jovens canadenses trabalhavam. Mas é claro que isso é uma escolha pessoal. Se você ama fazer café e tem a ambição de um dia ser gerente ou dono do Starbucks e também precisa praticar o seu inglês, o que não era o meu caso na época, então vá trabalhar no Starbucks, que talvez seja muito melhor para você. Mas qualquer que seja a sua escolha, não se acomode. Esse é um erro que muitos brasileiros cometem no exterior às vezes. Eles encontram um emprego e acabam se acomodando ali. E esse emprego que eu tive, por exemplo, é um emprego onde eu fiquei poucos meses, era um emprego de verão. E depois disso eu parti, fui fazer outras coisas, fui fazer meu college. E claro, de jeito nenhum que ia ficar nesse trabalho no inverno, a 20 graus abaixo de zero, removendo neve. Não dá. Então eu compartilho a minha experiência aqui porque isso pode ajudar ou dar algumas ideias a pessoas que têm trabalhos com características parecidas, tanto no Brasil como no exterior também. Então se você tentar fazer essas mudanças no seu trabalho, faça com responsabilidade, o que eu peço. Porque antes de eu começar a passar lá 2 horas no parque lendo livro no horário de trabalho, eu primeiro conquistei a confiança do chefe, conquistei a confiança das pessoas, dos moradores ali, fazendo um bom trabalho e não dando motivo para reclamação porque o trabalho estava bem feito. Então, no dia seguinte, ninguém queria saber se eu fiquei lá 5 horas trabalhando ou o que eu estava fazendo. O trabalho está bem feito. Eles pensam assim, o que importa é resultado. Então, muito cuidado para não fazer alguma coisa irresponsável no trabalho que pode acarretar numa demissão desnecessária. Certos trabalhos em si não dão futuro, mas eles te dão a flexibilidade para investir em coisas que vão te dar futuro. E claro que, infelizmente, nem todos os trabalhos oferecem essa flexibilidade. Alguns trabalhos são simplesmente irremediáveis. Tentar melhorá-los é como colocar cortinas modernas na janela de uma cela de prisão. Essa frase eu tirei do livro Trabalhe 4 Horas por Semana, do autor Tim Ferriss, e quando eu escutei esse livro em áudio ano passado, eu ri quando eu vi que o autor também tinha passado por uma experiência bem parecida com a minha. E para vocês que acharam que isso é coisa de brasileiro, malandro, que quer dar um jeitinho no exterior, um jeitinho brasileiro, e que isso é um trabalho de imigrante, que só pessoas de terceiro mundo fazem, eu vou compartilhar com vocês aqui um pequeno parágrafo de um livro de um autor americano que passou por uma experiência bem parecida. Olha só. Sou contratado por um salário mínimo como faxineiro de uma sorveteria e rapidamente concluo que o método do patrão duplica o esforço necessário. Faço as coisas do meu jeito, termino em 1 hora ao invés de 8 e passo o resto do dia lendo revistas de Kung Fu e praticando golpes de karatê. Sou demitido em um recorde de 3 dias, ouvindo a seguinte frase na hora da despedida. Talvez um dia você entenda o valor do trabalho árduo. Parece que eu ainda não entendi. Essa parte soa bem mais engraçada no livro em áudio narrado em inglês. Agora eu vou falar do meu outro trabalho, que foi no ambiente corporativo, na Austrália, onde eu trabalhei com redação técnica e fotografia. Esse lance da fotografia só veio depois de alguns meses, quando pouco a pouco eu consegui convencer os chefes a me deixar fazer esse trabalho também. Eu tinha acabado de terminar o meu curso técnico na Austrália, o que automaticamente me deu direito a um visto de trabalho. Então, agora sem limitações do visto de estudante, que só deixava trabalhar 20 horas por semana, agora eu estava livre para conseguir um trabalho tempo integral. Então, pouco tempo depois de terminar os estudos, eu consigo esse trabalho e na entrevista eles queriam saber de tudo do meu currículo, desde o curso que eu havia feito no Canadá anos antes até o último trabalho voluntário que eu tinha feito na Universidade de Melbourne. Mas o trabalho não foi maravilhoso de imediato. Quando eu comecei, o salário não era tão bom, as horas também não eram tão flexíveis e eu tinha que trabalhar bastante, escrever bastante e ficar boa parte do tempo atendendo clientes no telefone. O trabalho era extremamente complexo e difícil de aprender. Cada projeto que nós iniciávamos tinha que passar por diversos passos de burocracia interna e passar por diversos departamentos. E era telefone tocando o tempo todo, e-mails chegando, e reuniões, e colegas de trabalho interrompendo enquanto eu estava no meio de alguma coisa importante, então era complicado. Então o trabalho não era nada fácil, principalmente no começo, mas conforme eu fui adquirindo experiência, as coisas foram ficando mais fáceis, e eu fui ganhando mais autonomia, e o salário foi melhorando também. Eu aprendi várias coisas, adquiri uma boa experiência, me dava bem com os chefes e colegas de trabalho, consegui também incluir fotografia, como eu mencionei anteriormente, e as coisas melhoraram muito. Nem parecia mais aquele mesmo trabalho de quando eu comecei.
Muita coisa que eu aprendi lá eu ainda uso hoje, e a experiência nessa empresa depois me rendeu uma entrevista numa empresa similar na Holanda, e eles me ofereceram um trabalho, só que um trabalho no Brasil e não na Holanda como eu queria. Agora, algumas reflexões rápidas. Como eu já mencionei em outros vídeos, muitos brasileiros vão para o exterior com essa mentalidade de que imigrante tem que sofrer, que você tem que se submeter, que você é um cidadão de segunda classe e que o inglês é um quebra-galho. Você aprende um pouquinho, mas quando o bicho pega você tem que falar português porque não dá. E esses são mitos, eu tenho que enfatizar isso, são mitos, mitos, mitos. Se você tem essas crenças limitadoras na sua cabeça, então eu peço, por gentileza, pelo bem da sua felicidade, elimine essas crenças da sua mente. Muitas pessoas se põem para baixo desnecessariamente porque são imigrantes, é uma questão de mentalidade. E elas colocam o cidadão do país desenvolvido num pedestal simplesmente porque ele nasceu num país desenvolvido. E eu já cansei de ver imigrantes de países pobres, incluindo do Brasil, que estão se saindo bem melhor do que os cidadãos locais. Mas eu não vou me repetir muito aqui porque eu já falei disso nesse vídeo aqui em mais detalhes. As vantagens e desvantagens desses dois trabalhos vão mudar, às vezes até drasticamente, de acordo com a sua personalidade, de acordo com quem você é, qual a sua visão, o seu paradigma, como você encara a vida, quais seus valores, as suas metas, ambições. Então, se você mora no exterior e por qualquer motivo que seja você se vê empurrado para o chamado subemprego, né, que é um termo incorreto, um trabalho não qualificado, então dependendo da maneira como você encarar essa realidade, das metas que você tem, isso pode mudar drasticamente como você vai se sair nesse trabalho, até mesmo o seu bem-estar, que para você, claro, o seu bem-estar é relevante, não é? Então naquele trabalho de zelador que eu tinha no Canadá, eu sabia que era uma coisa temporária, que eu tinha outras metas e que não tinha problema passar por aquilo ali, eu aproveitava a liberdade que o trabalho dava para investir em outras coisas. Teria sido muito diferente essa experiência se eu tivesse encarado isso com uma mentalidade tipo, coitado de mim, eu sou imigrante, a limitação do visto, eu não consigo um trabalho bom, eu tenho que sofrer, meu Deus, como a vida é injusta. Teria sido totalmente diferente, o meu bem-estar, tudo teria sido diferente se eu tivesse encarado dessa maneira. Então é por isso que eu estou compartilhando aqui não somente a minha experiência, mas também algumas opiniões que eu sei que são pessoais mesmo, que podem se aplicar para você ou não, mas eu acho que, pelo menos é a minha intenção aqui, que isso vai servir para talvez ajudar algumas pessoas. Mas claro, eu queria ter um trabalho no ambiente corporativo, e é o que muitas pessoas querem também. E para você ter um trabalho no ambiente corporativo, obviamente que você vai precisar ali é o inglês, mas também, além disso, a questão da legalidade, o visto e também o visto que dê permissão para você trabalhar a tempo integral muitas vezes. Você pode até conseguir um trabalho meio período, só que é mais difícil. Eu mesmo já perdi boas oportunidades porque eu podia trabalhar 20 horas por semana como estudante, mas o trabalho era 30 horas por semana, por exemplo, então não dava a essas limitações. Mas tirando a questão do visto e também tirando a questão do inglês fluente, é mais ou menos como no Brasil, você tem que ter experiência relevante e em muitos casos você também tem que ter uma experiência acadêmica ou um curso técnico para trabalhar numa determinada área, não é? Na Austrália também. E muitas pessoas gostam de brasileiros e adorariam ter um brasileiro trabalhando ali no escritório. Só que você também tem que facilitar o recrutamento deles, porque você precisa ter, como eu disse, mais uma vez, um inglês fluente e também a experiência necessária, porque a pessoa pode até ver, que brasileiro legal, gostei desse cara, mas se ele não fala inglês muito bem, não tem experiência, então eu não posso empregá-lo para esse trabalho. Mas enfim, qualquer que seja aí o seu destino, que você vai parar num ambiente corporativo, trabalhando num banco de gravata legal, ou que você vai pegar um trabalho aí de faxineiro, nos dois você tem a opção, na verdade eu diria a obrigação para a sua vida de investir no seu crescimento. E crescimento é uma coisa que tem que partir de dentro muitas vezes. A empresa às vezes pode até te oferecer um curso, você está lá sentado de boa fazendo seu trabalho e o chefe chega lá, tem um curso para você fazer que você vai aprimorar suas habilidades. Ótimo, isso pode acontecer ou pode não acontecer. E se não acontecer, não espere, você que tem a obrigação com você de investir no seu crescimento. E cuidado também as pessoas que ingressam no mundo corporativo. Eu vou compartilhar com vocês aqui um videozinho engraçado, mas que é a realidade. E eu, nesses 2 anos e meio que eu fiquei no mundo corporativo, eu vi muitos australianos, muitas pessoas caindo nessa armadilha. E é um problema que tem na Austrália, nos Estados Unidos, no Canadá, no Brasil, é um problema mundial, de fato. Então, cuidado.
E nessas horas é que eu via o lado bom de ter passado os perrengues que eu passei, crescendo como pobre no Brasil, ou trabalhando nos chamados subempregos no Canadá ou na Austrália, e também viajando aí por outros países com pouca grana. Tudo isso me deu uma visão diferente das coisas. Eu via esse trabalho como algo temporário, onde eu aprenderia muitas coisas, claro, não posso desmerecer isso, mas não um lugar onde eu deveria seguir uma carreira ou me aposentar. Eu acho que fazer isso seria como repetir a mesma faculdade 2, 3, 4 vezes, ao invés de fazer outra faculdade. Bem, então, estamos chegando ao fim de mais um vídeo e eu espero que a experiência que eu compartilhei aqui possa servir para ajudar algumas pessoas, talvez principalmente jovens que trabalham ou vão trabalhar no exterior. E caso você se interessou, aqui tem mais alguns vídeos relacionados, esse aqui onde eu falo dos mitos e das verdades sobre o chamado subemprego no exterior, e também aqui outro vídeo relacionado. Bem, por enquanto é isso, deixe seu comentário na descrição do vídeo, e eu também tenho outros vídeos relacionados além desses dois, e vocês podem ver aqui no canal e se inscrever também caso vocês gostem do conteúdo. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.